Imagina a sensação de estar sentado numa daquelas salas de espera de um consultório médico. Sabe, a luz do teto é super branca, estéril, tem aquela pilha de revistas antigas numa mesa de centro que, tipo, ninguém realmente lê. E um relógio na parede, fazendo aquele barulho ritmado constante, tic-tac. Nossa, exato. Aquele barulho implacável. E quem tá ali sentado tem um único propósito em mente, que é esperar. Só esperar o nome ser chamado para que o que realmente importa, o atendimento, finalmente comece. É um estado de suspensão absoluto. A vida naquele instante meio que entra em pausa. E o peso psicológico dessa imagem é brutal. Porque nessa situação específica, o presente perde completamente qualquer valor intrínseco. Ele se transforma num pedágio irritante, sabe? Um obstáculo temporal. Um sacrifício. Isso. A pessoa ali sentada não está vivendo o agora. Ela está só suportando o agora em prol de um evento futuro. É um sacrifício contínuo. O que nos traz direto para o cerne da nossa imersão de hoje. Vamos mergulhar num conjunto de anotações e reflexões fascinantes sobre a psicologia de Adler, focado em desconstruir o que a gente pode chamar de a ditadura do reconhecimento. Um tema denso, mas muito necessário. Pois é. A missão dessa nossa análise aprofundada hoje é tentar entender uma filosofia que de início pode parecer um balde de água fria, mas que no fundo é incrivelmente libertadora. O ponto de partida desse material é a constatação de que existe uma crença generalizada e silenciosa de que a vida no geral é exatamente essa sala de espera. Aquela ideia de que a gente passa os dias se preparando, estudando exaustivamente, trabalhando até o limite do esgotamento, para que um dia, num futuro distante, mágico e nebuloso, a vida de verdade finalmente decida começar. E qual o desdobramento prático disso? É uma epidemia de exaustão. Para quem acompanha as nossas imersões, a gente sabe como vivemos exaustos buscando um sentido que está sempre no amanhã. Nós somos culturalmente condicionados a enxergar a existência como uma linha reta, tipo um plano de carreira meticuloso. Exatamente. E nossa visão linear, cada passo que damos hoje só tem justificativa se nos levar a um degrau mais alto amanhã. O agora nunca é o destino. Mas a premissa de Alfred Adler, que é a base do que estamos discutindo, inverte essa lógica de uma maneira que chega a ser dolorosa para quem está acostumado a planejar tudo. Eu diria que dá até uma certa vertigem. Dá sim. A provocação central dele é que a vida não é uma linha contínua. Ela é uma série de pontos isolados. O momento presente não é um ensaio geral. Ele é a própria pressa. E aceitar isso estilhaça a ilusão daquele planejamento existencial perfeito e é por isso que gera tanta resistência. Certo, vamos desempacotar isso. Porque, à primeira vista, dizer que a vida não é uma linha contínua soa quase irresponsável numa sociedade que exige que a gente tenha metas para daqui a 5, 10, 20 anos. Sim, soa como um absurdo para os padrões atuais. Vivemos cercados por uma sobrecarga de informações e expectativas que nos cobram esse roteiro perfeitamente traçado. Mas para entender o motivo pelo qual a gente projeta e adia tanto a vida para o futuro, precisamos olhar para a âncora que nos prende. Aquilo que nos impede de habitar o presente. Que no caso é o passado. Exato. E a forma como essa filosofia adleriana aborda a nossa relação com o que já aconteceu, simplesmente vira do avesso tudo o que estamos acostumados a ouvir na cultura pop sobre psicologia. É o texto meio que chuta o balde mesmo em relação ao passado. Chuta com força. Porque, historicamente, a nossa cultura absorveu de forma muito intensa a visão freudiana clássica, que carrega um determinismo fortíssimo. É a ideia de que o ser humano é fundamentalmente um subproduto direto daquilo que aconteceu com ele lá atrás, principalmente na infância. A famosa lógica de causa e efeito, né? Perfeito. Seguindo essa lógica, se houve um trauma severo, esse evento é a causa primária e inquestionável de qualquer bloqueio, medo ou fracasso no presente. A pessoa se torna tipo uma passageira da própria história. E a perspectiva de Adler contrapõe isso de frente. E aqui vale fazer uma pausa, porque o argumento do Adler não é negar que coisas terríveis acontecem, certo? De forma alguma. A mudança de chave é afirmar que o trauma em si não é a causa dos nossos problemas atuais, mas sim o significado que a gente escolhe dar a ele. Nós não sofremos indefinidamente pelo evento do passado,
mas pelo uso que fazemos desse evento no presente. É a chamada psicologia do uso. É a diferença entre causa e propósito. A provocação de que as pessoas muitas vezes, de forma inconsciente, usam as dores do passado como uma muleta confortável. Sim, uma muleta muito eficaz. O material até traz um exemplo ótimo. Pensemos numa pessoa que se recusa terminantemente a tentar um projeto novo ou a mudar de carreira, e a justificativa dela é que foi duramente criticada ou ridicularizada quando era criança. A ferida existe, claro, mas a forma como ela é aplicada no hoje é que dita as regras. E o ponto nevrálgico aí é a ansiedade perante o desconhecido. Psicologicamente falando, enfrentar o novo exige uma vulnerabilidade imensa. Existe o risco real do fracasso, da rejeição, da humilhação no agora. E o ego humano odeia essa possibilidade. Odeia. Nossa, foge disso a qualquer custo. Exato. Então, ao resgatar o passado como justificativa, a pessoa cria um escudo intransponível. O sofrimento que paralisa ela não emana daquele evento de décadas atrás, mas da extrema conveniência que a desculpa proporciona. Evita-se a ação no presente e, consequentemente, evita-se um novo fracasso. É muito menos doloroso para o ego dizer eu sou incapaz de tentar porque fui quebrado no passado, do que admitir algo tipo eu escolho não tentar agora porque estou apavorado com a chance de dar errado. É brutalmente honesto e libertador ao mesmo tempo. Eu fiquei pensando uma analogia para isso. É como se a vida fosse uma maratona super exaustiva e alguém decidisse alinhar na largada carregando uma mochila cheia de pedras. As pedras nessa imagem representam essas dores e os traumas do passado. Boa imagem. Em vez de a mochila ser um obstáculo inevitável, que alguém amarrou à força nas costas dela, a mochila acaba sendo um equipamento que a pessoa escolhe, mesmo sem perceber, não tirar de lá. E o motivo é quase um mecanismo de defesa genial. Se ela correr a maratona e chegar em último lugar, ela tem a justificativa perfeita ali na ponta da língua. Ela pode dizer que só perdeu por causa da mochila. Isso. Eu só perdi porque a minha mochila era absurdamente pesada. Se eu corresse em condições iguais, sem essas pedras, eu com certeza teria ganhado. A mochila protege a autoimagem. O passado vira uma ferramenta cirúrgica para não lidar com a responsabilidade e o medo de agir no presente. E a crueldade dessa mochila é que ela realmente traz um falso senso de segurança enquanto garante silenciosamente a estagnação. Essa sua analogia captura perfeitamente o que Adler chama de psicologia do uso. Quando a gente compreende que o trauma está sendo utilizado como uma ferramenta de proteção, a dinâmica muda completamente. Porque uma ferramenta pode ser solta. A pessoa recupera a agência sobre a própria vida, né? O determinismo é quebrado de uma vez. É. E se o passado é uma desculpa que a gente usa internamente, o abandono dessas amarras inevitavelmente nos leva a confrontar o nosso próximo grande obstáculo que está fora de nós. As outras pessoas. Exatamente. Como lidamos com as expectativas alheias no presente? A premissa central de Adler aqui é contundente. Ele diz que todo e qualquer problema tem raiz nos relacionamentos interpessoais. Todos eles. E é aí que entra a famosa separação de tarefas que as nossas anotações descrevem como uma solução simples que resolveria a metade dos problemas do mundo. A ideia central é que a maior parte da nossa exaustão mental e emocional deriva de não sabermos onde termina a nossa responsabilidade e onde começa a do outro. A ferramenta de corte para isso é uma pergunta absurdamente simples, mas muito difícil de aplicar no dia a dia. De quem é essa tarefa? Isso, de quem é essa tarefa? E o critério para responder a isso é muito prático. É só se perguntar, quem vai arcar com as consequências finais daquela escolha? Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Vamos trazer isso para o chão de fábrica, para o dia a dia da vida real. Digamos que alguém decide vestir uma roupa um pouco mais extravagante para sair. O ato de escolher e vestir a roupa, de se sentir bem com ela, é a tarefa dessa pessoa. Correto. O domínio dela termina aí. Agora, se um colega de trabalho ou um grupo de estranhos na rua vai achar a roupa ridícula, inadequada ou fantástica, essa é uma tarefa única e exclusiva de quem está julgando. O curto-circuito mental acontece no momento exato em que a pessoa tenta invadir a mente do outro. Modificar o próprio comportamento, pisar em ovos ou deixar de ser quem é para forçar os outros a aprovarem a sua escolha é tentar controlar o incontrolável. É jogar uma partida de xadrez onde o oponente é quem move as suas peças.
E essa tentativa de controlar a tarefa alheia é a receita garantida para a infelicidade constante. Nossa, total. Quem vive tentando agradar a todo mundo está sempre se contorcendo, sempre traindo uma parte de si mesmo, porque as expectativas externas são infinitas e elas são contraditórias. A verdadeira maturidade emocional, sob essa ótica, é traçar uma linha nítida e dizer: isso é o que eu acredito e como eu ajo. Como o mundo vai interpretar isso é um problema do mundo, não meu. Ok, com licença para fazer um papel de advogado do diabo aqui, porque eu preciso colocar essa teoria à prova. Soa maravilhoso num retiro espiritual no alto de uma montanha dizer: não me importo com a tarefa do outro. Mas a gente não vive numa bolha zen. Com certeza não. Nós vivemos num mundo corporativo feroz, vivemos imersos em redes sociais que são, na sua própria engenharia, rankings públicos e ininterruptos de aprovação, o algoritmo dita o sucesso. No escritório, a sua promoção, o seu bônus, o seu sustento muitas vezes dependem de como você é avaliado pelo seu chefe. Então, a minha dúvida é: não é uma exigência inegociável do sistema moderno que a gente invada a tarefa do outro para vender a nossa imagem? É uma ótima provocação. Como é que alguém mantém essa tal separação de tarefas quando o ambiente inteiro nos empurra violentamente para um pódio de competição onde a opinião alheia é o que paga as contas no fim do mês? Olha, essa é a fricção central da vida moderna. E é essencial não confundir a separação de tarefas com uma rebeldia irresponsável ou apatia. O mundo corporativo é, de fato, estruturado como um sistema de avaliação vertical. A questão é como sobreviver a isso sem adoecer. E como o Adler sugere que a gente faça isso? Entregando a melhor performance possível dentro daquilo que está sob o próprio controle. Preparar um relatório impecável, ser ético, resolver problemas complexos na empresa. Essas são as suas tarefas. Agora, se o chefe vai reconhecer isso, se ele vai considerar promoção, se ele não tem preferência por outro funcionário por motivos puramente políticos, tudo isso pertence à tarefa do chefe. Entendi. A armadilha, então, é condicionar o valor do nosso esforço à resposta que vem dele. Exato. Se o trabalho foi feito apenas para colher o elogio e o elogio não vem, o indivíduo desmorona. Mas se o trabalho foi feito porque a excelência é um valor pessoal seu, a ausência da promoção, claro que frustra, mas não destrói a sua identidade. A verdadeira liberdade exige resistir a esse exato sistema de validação. É a diferença entre ter influência e ter controle, né? Fazer um trabalho brilhante é a forma de influenciar o ambiente, mas tentar controlar o que o chefe pensa sobre o trabalho é o que gera as crises de ansiedade na madrugada de domingo. E isso nos leva a outro conceito transformador do material, que é a maneira como enxergamos o nosso lugar no mundo. A mudança do vertical para o horizontal. Isso. A sociedade, especialmente através das telas, nos ensina a ver a vida de forma vertical. Um pódio interminável. E se a vida é um pódio, a competição vira um veneno inevitável. Porque se alguém que está perto da gente, um amigo, um familiar, conquista algo grandioso e sobe um degrau, a sensação automática, ainda que inconfessável, é de ameaça. Se a vida é vertical e ele subiu, significa que nós fomos empurrados para baixo. E esse paradigma vertical envenena as relações mais íntimas, porque transforma todo mundo em adversário em potencial. O sucesso do outro soa como uma denúncia do próprio fracasso. A alternativa que a psicologia de Adler propõe é mudar a geometria de como percebemos o mundo, passar do vertical para o horizontal. Imaginar tipo um campo plano e vasto. Onde não tem o primeiro lugar. Exato. Nesse plano horizontal, não existe acima ou abaixo. Existem apenas pessoas caminhando para direções diferentes, em ritmos próprios. Ninguém está ganhando ou perdendo a corrida porque não há uma linha de chegada única. Quando essa virada de chave acontece, a pessoa consegue celebrar a vitória do amigo com alegria genuína, porque o movimento dele para frente no plano não significa que ela ficou para trás. Nossa, isso é muito forte. E ao descer desse pódio exaustivo e começar a caminhar nesse plano horizontal, a gente dá de cara com um monstro que aterroriza a sociedade atual. O terror absoluto da ausência de status especial. É o que leva ao ponto mais polêmico das nossas reflexões hoje, a necessidade de desenvolver a coragem de ser comum. Que vai totalmente contra a maré, né? Muito.
Hoje o imperativo cultural é o extremo oposto disso. Somos metralhados com mensagens do tipo seja extraordinário ou destaque-se da multidão, deixe a sua marca no universo. Ser chamado de comum ou normal virou quase uma ofensa grave. E a ironia profunda apontada por Adler é que essa ânsia desesperada por ser especial é, no fundo, uma recusa violenta de aceitar quem realmente se é. Buscar superioridade o tempo inteiro é um sintoma de um complexo de inferioridade mascarado. O indivíduo sente que, na sua forma original e comum, ele é insuficiente para ser amado ou aceito. Ele precisa da fantasia do extraordinário para justificar o próprio valor. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa uma redefinição radical da felicidade. A felicidade deixa de ser o aplauso, o palco iluminado ou a superioridade sobre os pares. A felicidade passa a ser ancorada exclusivamente em algo muito mais silencioso, a sensação de contribuição. Ou seja, ser útil para a comunidade, sentir-se parte de um todo, não exige atos heróicos. A gente não precisa fundar uma startup bilionária ou liderar uma revolução para ter valor. Há uma distinção nas fontes que dá um nó na nossa cabeça tão acostumada com essa hiperprodutividade. A de que a contribuição muitas vezes não vem do fazer, ela vem do simples ser, da presença. E o desdobramento dessa ideia desafia diretamente o nosso utilitarismo moderno. Nós igualamos o valor de um ser humano ao rendimento dele. Se alguém está prostrado numa cama de hospital, incapaz de trabalhar, produzir ou cuidar de si mesmo, a métrica de mercado diria que essa pessoa perdeu o valor. O que é horrível de se pensar. Sim. Mas sob a ótica dos laços interpessoais horizontais, o simples fato dessa pessoa estar viva e respirando pode ser a maior contribuição possível para a família que a ama. A presença, a existência, já é uma fonte de alegria para o outro. E quando o indivíduo internaliza essa verdade inabalável de que o seu próprio existir já é uma contribuição, ocorre um fenômeno libertador. A dependência da aprovação externa simplesmente evapora. O reconhecimento externo se torna totalmente irrelevante. Eu gosto de visualizar essa dinâmica através da diferença entre tentar matar a sede com água do mar ou com água doce. Buscar o reconhecimento alheio o tempo todo, os elogios, os likes, as promoções, o olhar do outro é exatamente como engolir água do mar quando se está à deriva. É uma ilusão de alívio. Exato. No momento que a água salgada desce pela garganta, tem um pico de dopamina. Mas os rins não conseguem processar o sal e a água rouba a hidratação das próprias células. Quanto mais água do mar entra, mais desesperadora se torna a sede. É um ciclo de autodestruição terrível. E a água doce seria o que nessa analogia? A sensação de contribuição interna. O aceitar-se comum é como encontrar um único copo de água doce e fresca. Um copo d'água não tem aquele espetáculo visual de um oceano ao redor. Não rende aplausos da multidão, mas é a única substância capaz de hidratar o corpo de verdade e trazer saciedade. E quando a sede acaba, o olhar simplesmente se desvia da água do ar. O oceano deixa de ser uma tentação. Nossa, uma imagem muito precisa. Quando a sensação de contribuição preenche esse espaço interno, o indivíduo não precisa mais performar para a plateia. O aplauso, quando vem, é recebido como um detalhe, um bônus agradável, e não como o motor central da existência. A busca por atenção dá lugar ao foco na ação em si. E isso meio que consolida a espinha dorsal dessa nossa jornada de hoje, né? Sim, nós partimos da rejeição do trauma e do passado como uma prisão inevitável, aprendendo a soltar aquela mochila de pedras. Passamos pela urgência de separar as próprias tarefas das opiniões dos outros, rompendo com aquele ciclo vertical de competição constante e o veneno da comparação. e chegamos à aceitação tranquila de que a coragem de ser comum, aliada ao sentimento de utilidade, é a fundação da verdadeira felicidade. O que, de forma muito poética, resolve o dilema daquela sala de espera que descrevemos lá no começo da nossa conversa. Se o passado não nos define como uma causa absoluta e o futuro não nos pertence a ponto de exigir uma preparação tão exaustiva, a maior mentira da vida é não viver o aqui e agora. A grande tragédia existencial. É muito forte a imagem do texto de que a condição moderna é vivermos como se estivéssemos num perpétuo crepúsculo.
Uma zona de penumbra contínua, onde o olhar nunca foca no que está na frente. Divididos entre o remorso do que ficou para trás e a ansiedade do que está por vir. Exato. A gente fica com o pescoço virado para trás, consumido pelos remorsos do que deveríamos ter feito enquanto os olhos estão esbugalhados, tentando enxergar um futuro que ainda nem existe, devorados pela ansiedade. E nessa torção impossível do corpo e da mente, a gente ignora a única coisa sólida que existe: o exato milímetro de chão onde os nossos pés estão tocando agora. Habitar esse crepúsculo é a garantia de que a vida vai passar em branco. Volta a bater na tecla de Adler, de que enxergar a vida como uma série de pontos luminosos no presente é o grande antídoto. A vida não tem um sentido pronto, a criação do significado é uma decisão ativa e pessoal no hoje. E ironicamente, o alívio supremo é não ter que agradar a todos, né? Com certeza. A maior prova de que alguém assumiu o controle sobre os próprios pontos no presente é a capacidade de tolerar não ser amado por todo mundo, a liberdade de ser detestado. Ser detestado por alguém não é um fracasso diplomático, é muitas vezes a prova máxima de que, se está vivendo alinhado com os próprios princípios, respeitando a separação de tarefas, o fechamento desse material nos obriga a questionar o que é que estamos adiando para um amanhã incerto e incita a coragem de ser quem já se é neste exato instante. É sem dúvida um chamado drástico para despertar. Mas antes da gente encerrar nossa imersão de hoje, eu quero puxar um fio solto que todas essas discussões me trouxeram, construindo um pouco sobre o que a gente leu nessas fontes. Um pensamento provocativo final para todo mundo que está escutando refletir. Adoro. Qual seria? Se a vida é realmente apenas essa série de pontos no presente desconectados de um planejamento grandioso para o futuro? E se o futuro é em grande parte uma ilusão sobre a qual não temos controle? O que acontece com aquele ideal intocável de deixar um legado? Nossa, a ideia de construir algo que sobreviva a nós. Pois é. A gente cresce ouvindo que precisamos construir uma obra duradoura, erguer um império financeiro, intelectual ou familiar, algo que faça com que nossos nomes sejam lembrados por gerações que ainda nem nasceram. Mas será que a nossa obsessão contemporânea por construir um legado não é só mais uma armadilha incrivelmente bem disfarçada pelo ego? A tentativa extrema de buscar o reconhecimento de pessoas que sequer existem ainda. Exatamente. É a sede de água do mar projetada no tempo. E ao focar toda a nossa energia na construção de um monumento invisível no futuro, nós corremos o risco de roubar novamente a nossa atenção do único momento palpável, que é o agora. Porque se a pessoa passa a vida inteira esculpindo freneticamente uma estátua para que o amanhã a reverencie, ela vai passar toda a sua existência sentada naquela mesma sala de espera fria do consultório médico. Só que dessa vez de forma ainda mais trágica, esperando que o médico que ainda nem nasceu chame o seu nome. O roubo absoluto do presente. Fica aí um convite tanto para uma reflexão profunda. Fica o convite. Um excelente mergulho a todos e até a próxima.